muitas pessoas ficam perguntando por que está aumentando o número de pessoas deprimidas. Será que de fato está aumentando o número de pessoas deprimidas? Ou será que antes nós não conseguíamos detectar as pessoas que já possuíam depressão e não eram tratadas por ignorância, por desconhecimento? Me parece que essa segunda alternativa é a mais provável. Depressão sempre existiu e está, inclusive, citada na Bíblia, em várias passagens, não é? Desde Jó até os filósofos. Nesses últimos milênios, nós temos informações sobre quadros depressivos. Então, é um tema que hoje nós estamos tratando mais, porque as pessoas têm se aproximado mais dos médicos com sintomas depressivos. E muita gente ainda, infelizmente, acha que depressão é uma bobagem, é uma frescura, que isso aí é coisa da mente, que não deve dar muita importância. E quando as pessoas perguntam isso, eu respondo, não é uma bobagem. Tanto é que não é uma bobagem que 15% dos deprimidos vão ao suicídio. Né? Então, a pessoa que tem um episódio depressivo na vida, ela tem um episódio, às vezes, único. Outras vezes, se ela já traz essa depressão, karmicamente, quando eu falar aqui do ponto de vista médico, origem genética da depressão, vocês entendam origem espiritual da depressão. Mas o que vem a ser a depressão? É um sintoma ou depressão é uma simples tristeza? Não é? Muita gente não sabe que depressão é uma doença, e é uma doença grave, que tem como primeiro sintoma o humor triste. Tristeza é um sentimento normal. Todos aqui já experimentaram tristeza e também alegria. Quando a pessoa apresenta tristeza por 15 dias ou mais, todos os dias, mais tristeza que alegria na maior parte dos dias, isso já é um sintoma depressivo. Então a tristeza é um dos sintomas depressivos. Outros sintomas do humor acontecem juntamente com a tristeza. Quais são? O indivíduo que tem depressão, além de sentir-se triste, como é que fica a energia vital dele? Baixa ou alta? Baixa. A energia cai de tal forma que o indivíduo diz, eu não tenho vontade, não tenho interesse, vão vocês. E não sente prazer nas coisas que antes davam prazer. Desde a leitura de um livro, ouvir um disco, sair com amigos, assistir um filme, uma partida de um esporte qualquer. Isso faz parte também da depressão. A pessoa começa a não experimentar prazer nas atividades que antes eram prazerosas. Então, na depressão, o indivíduo tem um humor triste, a energia baixa e não experimenta prazer. Esses são os 3 sintomas mais importantes. A partir daí, outros sintomas vão se agregando. Então, nós podemos dizer que o indivíduo tem alterações, que a gente fala, cognitivas. O indivíduo não consegue mais ter uma boa concentração, uma boa atenção. A memória também começa a falhar, no início de uma forma leve. Depois de um determinado tempo, principalmente quando o indivíduo já apresenta 65 anos ou mais, ele pode apresentar alterações de memória muito significativas nessa idade, levando inclusive os médicos a pensarem que esse deprimido tem um quadro de demência. Pensa que é Alzheimer. E está deprimido, porque a depressão do idoso compromete mais a memória. Né? Dá a impressão que o indivíduo não se lembra de mais nada, fica naquele quadro, parecendo que está com o cérebro reduzindo de volume, está entrando em demência. E não é demência. Ele faz o tratamento e melhora. A demência não melhora. Outros sintomas depressivos, além desses que eu citei, da energia, do humor triste e da falta de prazer, o indivíduo também apresenta alterações no sono, no apetite e no desejo sexual. Os 3 apetites ficam comprometidos. Como é que está o sono do deprimido? Ele dorme bem à noite? Não.
Ele tem dificuldade para pegar no sono? Não. Quem tem dificuldade para pegar no sono é o ansioso. O deprimido pega no sono, mas interrompe o sono várias vezes, e numa determinada etapa da depressão, ele acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e não dorme mais. Isso quando ele acordava às 7, 8, 9 da manhã. Então, a insônia inicial, ela é mais característica do ansioso. Aquela pessoa que está preocupada e demora para pegar no sono. O deprimido pega no sono, mas fica com o sono bem picadinho, vai cortando o sono, interrompendo durante a noite, de forma que o cérebro dele não repousa. Isso agrava ainda mais o estado de ânimo, a energia do indivíduo. Como é que fica o apetite do deprimido? Ele às vezes emagrece tanto, porque diminui o apetite, que ele fica às vezes com sintomas hipocondríacos. Ele pensa que às vezes ele tem até uma doença grave, de tanto que ele emagrece. Às vezes perde mais de 5%, que já caracteriza o sintoma depressivo. Não é? Então, se uma pessoa pesa 70 quilos, se ela perdeu 3,5 quilos durante o último mês, isso já é um sintoma depressivo, junto com os demais. Né? Agora, imagine uma pessoa que entra em depressão e começa a perder peso imaginando que tem AIDS, ou que tem câncer. Isso já é um sintoma da depressão também, que é um sintoma mais hipocondríaco. A pessoa começa a imaginar que ela tem doenças. Embora outros deprimidos, eles percam peso, e isso faz com que eles tenham ideias permanentes, obsessivas, eles ficam ruminando aquelas ideias o tempo inteiro, imaginando que eles têm uma doença grave, tem mesmo, a depressão é uma doença séria, não é? Mas não fico imaginando como os hipocondríacos que têm, por exemplo, especificamente um câncer ou uma AIDS. Pode haver deprimido que dorme muito e come muito? Sim ou não? Sim. Tem um tipo de depressão, que é uma depressão atípica, que o indivíduo exageradamente dorme. Tem aqueles que dormem para escapar, né? Os indivíduos estão em conflito, tem uma série de problemas, às vezes dormindo eles escapam, pensam em escapar dos problemas. Agora, o deprimido que dorme muito e se alimenta demais, esse é um tipo de depressão atípica que tem um tipo de remédio específico para esse deprimido atípico, que são os inibidores da MAO, que é uma enzima. Isso melhora bastante o quadro desse tipo de depressão. E o sexo? Como é que fica a libido, o impulso sexual no deprimido? Está bom ou está ruim? Está alto ou baixo? Baixo, não é? Baixíssimo. E esse é um problema que, quando a gente faz o diagnóstico de depressão, nós temos que usar um medicamento antidepressivo, e o medicamento antidepressivo agrava o problema da libido. Os antidepressivos diminuem o impulso sexual. Então a pessoa já vem com problemas sexuais, vai melhorar a depressão com o remédio, porém, existe um efeito colateral que faz o deprimido diminuir ainda mais o desejo sexual. Mas isso, depois que passa o tempo de uso, tira-se o medicamento, 2 dias depois volta ao normal. Não há nenhum comprometimento. É só durante o período que se usa esse antidepressivo. Tem apenas um tipo de antidepressivo que aumenta a libido, e só da mulher, do homem não. É a bupropiona, que inclusive é um medicamento que é utilizado para que as pessoas tentem parar de fumar. Né? Então mexe no sono, no apetite, no impulso sexual, para baixo. Mexe com o humor, a pessoa fica triste, desanimada, desinteressada, não tem vontade de fazer quase nada, não se alimenta direito, começa a ter alterações de concentração, de atenção, a memória fica comprometida. E como é que fica a autoestima do deprimido? Ele gosta dele? Não, pelo contrário, esse é um grande problema da depressão. Às vezes começa com sintomas
que a gente fala cognitivos. A autoestima fica muito rebaixada. A pessoa acha que é inadequada, que ela é incapaz, que ela é uma pessoa infeliz, e sempre foi, que não tem valor nenhum, que é incompetente, fica se culpando por todos os erros que cometeu durante a vida, e fica com as ideias obsessivas de fracasso. Esse é um sintoma também da depressão. A autoestima fica rebaixada. A autoestima é diferente da gente ficar namorando com a gente mesmo. É o contrário. Quem está enamorado de si mesmo não tem autoestima. A autoestima é a pessoa saber cuidar de si mesma, não é? Exigir que os seus direitos e as leis se cumpram e ficar bastante atento, orando e vigiando, não é? Cuidar do seu corpo, da sua mente, cuidar do seu espírito, isso é autoestima. Diferentemente da pessoa egocêntrica, narcisista, que está muito mais preocupada com a sua imagem do que com a sua essência, com o seu mundo interno. Como é que ficam as ideias do deprimido? Ele é um indivíduo otimista ou ele fica pessimista? Pessimista. Ele pensa muita bobagem. Ele, quando tem problema, ele acredita que vai resolver, ou ele pensa coisas do tipo, jamais vou resolver meus problemas? Pensa exatamente isso. Ele não acredita que ele possa resolver problemas, às vezes problemas simples. E ele acredita que a tendência do cotidiano, da vida, é que as coisas piorem e não melhorem. Então, esse é um sintoma também depressivo da área do conhecimento, que é o pessimismo. O indivíduo deprimido está bastante motivado ou pouco motivado? Ele se motiva para executar uma ação? Ele busca ajuda para resolver os problemas? Ele se ajuda? Não. Então a motivação do indivíduo deprimido é muito baixa. Ele passa a ficar até desmotivado. E juntamente com a autoestima baixa, com essas ideias pessimistas, com essa deficiência da motivação, ele começa a generalizar as atitudes negativas. Só pensa coisa ruim, negativa, se sente muitas vezes no fundo do poço. É essa a frase que os deprimidos usam. Estou no fundo do poço, né? Que é uma alteração do humor. Ele exagera, por conta dessas ideias negativas, a gravidade dos sintomas. Ele pensa que vai morrer mesmo, que não tem jeito, e exagera qualquer manifestação que ocorra no seu corpo. Outra coisa que acontece com o deprimido é que ele fica mais devagar. Como é que fica o pensamento dele? Ele começa a falar muito rápido? Não, ele pensa e fala devagar. O olhar dele já é um olhar depressivo, e muitas vezes a gente utiliza muito mais o olhar do que o sorriso. O olhar não nega que a pessoa está deprimida. O sorriso pode tentar camuflar, invernizar. Muita gente sorri com os olhos tristes, né? Não há uma congruência entre o sorriso e o olhar. O deprimido geralmente tem a fala monótona, às vezes ele nem termina de completar uma frase. Ele começa a falar uma frase e para no meio. Às vezes não tem nem força para completar, e nem motivação, e nem interesse. Porque com tanto pessimismo, muitas vezes ele pensa que isso também seja inútil. Conversar com as pessoas, concluir uma simples frase. Então, os pensamentos ficam bastante lentificados, ficam bastante reduzidos, e o deprimido também tem essa expressão da mente lenta no corpo físico. Como é que fica o indivíduo deprimido? Como é que ele anda? Ele é rápido para fazer as coisas? Não, ele é devagarinho para falar, para andar, para mexer, para tudo. É na mente e no corpo. A psicomotricidade fica prejudicada. Existe depressão em que a pessoa fica mais acelerada, agitada? Existe. Como eu disse que tem deprimido que come demais e dorme demais,
Tem deprimido que ao invés de ficar lento, também fica agitado. Fica muito excitado. Começa uma agitação descoordenada. Se movimenta e não tem muito objetivo nas suas ações. Isso também pode acontecer. Os sintomas no corpo, além do sono, do apetite, do sexo que eu já falei, tem alguns outros sintomas que a gente fala somáticos. Um deles é dores. Muitos deprimidos que se sentem bem e não querem demonstrar que estão deprimidos, conseguem ocultar isso com um tipo de depressão chamado depressão mascarada. O que é isso? Começam a se queixar de sintomas no corpo. Tem uma dor de estômago crônica, dores nas costas, peso nas pernas, sintomas vagos, difusos, que quando esse indivíduo é examinado, não há nenhuma correspondência clínica que possa justificar esses sintomas. E também é bom a gente lembrar que dores crônicas, junto com depressão e com fadiga, constitui uma doença chamada fibromialgia, que é bom que as pessoas saibam que existe, porque é relativamente comum e pouquíssimo diagnosticada. Então é uma tríade: depressão, dor e fadiga. Isso é fibromialgia. Além da dor que esse deprimido pode apresentar, geralmente dores de cabeça são relativamente comuns e não tem uma explicação, não é? Esse indivíduo apresenta também dores de estômago, sintomas digestivos são relativamente comuns, não é? Sintomas somáticos que escondem a depressão psíquica. Isso acontece com muita frequência. Agora, se a gente levar em consideração que a depressão é um tipo de humor para baixo, tem uma outra doença onde a pessoa tem depressão e tem também euforia. Como é que chama essa doença? Que não é depressão, mas que tem na depressão um dos polos. Antigamente chamava-se PMD, psicose maníaco-depressiva. Hoje chama-se, só mudou o nome. Aliás, a medicina evolui muito, viu, com o nome. Hoje chama-se transtorno afetivo bipolar do humor. A pessoa tem, não é um transtorno afetivo, é de humor. Porque o nosso afeto, ele mostra a direção do nosso sentimento para fora. E o humor é um estado interno. É como se estivesse mais ligado ao nosso temperamento, os nossos humores, como dizia o Hipócrates, né? Então, o correto é um transtorno do humor. As pessoas que têm transtorno bipolar, isso é muito importante, porque o médico fica muito atento aos sintomas depressivos e esquece de perguntar para o paciente assim: algum momento da sua vida, você já teve algum quadro de euforia? Ou seja, você já começou a falar rapidamente, a ficar tão tagarela que parece que os pensamentos estão correndo, que tem uma pressão na sua nuca, no centro da fala, para você falar muito rapidamente e não dá conta de falar tudo aquilo que o pensamento quer? A pessoa fala: já fiquei assim uma vez. E o que mais que você sentiu nesse período? Só nesse período. Além disso, você dormia, por exemplo, bem menos horas do que você habitualmente dorme? Eu quase não dormia, 1, 2 horas estava satisfeita. Tinha muita energia. E além desse sintoma, você ficava mais inquieta, mais agitada, ou mais tranquilo, mais parado? Ficava elétrica. Normalmente essa pessoa que fica tagarela, que fala demais, começa muitas vezes a ter uma compulsão, ou por compras, ou por sexo, ou por trabalho, foca de uma maneira muito intensa a sua atenção numa determinada atividade e dirige para isso. Esses indivíduos nessa fase, eles podem ter delírios, interpretam de uma forma inadequada as situações e até alucinações. E às vezes vendem tudo que tem no momento do surto, porque estão perturbados. Só que eles se sentem tão bem que eles acham que quem está doente é o médico, a família. Como é que vocês vão me tirar esse bem-estar? Estou tão alegre, com um humor tão inflado,
Como é que vocês dizem que eu estou doente? Sabe por quê? Porque as ideias desse indivíduo eufórico ficam muito grandiosas. Ele se acha extremamente poderoso, grandioso. Não é? Começa a sentir, por exemplo, que tem uma ascendência superior, hierarquicamente falando, que é uma pessoa de extremo poder e nobreza, e sente que é capaz de tudo, tem uma onipotência muito grande do pensamento. Essas ideias de grandeza e a autoestima também começa, ele se acha muito poderoso, muito otimista, tudo vai acontecer de bom, não é? E às vezes a gente está diante dessa pessoa e fala, nossa, como essa pessoa tem fé. Não, ela é uma doente que está com a mente muito perturbada. Não é fé, coragem, autoestima. Isso é um estado oposto da depressão. Apenas um episódio desse, com alguns de depressão, já fazem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. E aí tem um remédio que ajuda muito esses pacientes, que é o lítio. Lítio só é usado para transtorno bipolar. Para quem já teve pelo menos um episódio maníaco durante a sua existência. Fora esse quadro, nós não usamos lítio. Embora tem pessoas que falam, será que é bom eu dosar o lítio no meu sangue? Para quê, se você não toma lítio? Lítio só se dosa no sangue quando a pessoa já foi diagnosticada com esse problema e está tomando carbolítio. Para ver que taxa está o lítio no sangue, porque tem uma taxa que ele não deixa a pessoa entrar nem para o estado maníaco, nem para o estado depressivo. Então a pessoa estabiliza o seu humor, não fica nem no alto, nem no baixo. Muito bem. O que vocês acham com relação à idade? Com que idade o indivíduo pode começar a ter depressão? Bebezinho tem depressão? O que vocês acham? Olha, parece incrível, mas bebê tem depressão. E sabe qual é o problema deles? Não é o problema é a falta de uma pessoa muito importante. Que pessoa é essa? A mãe. A criança que convive com uma mãe suficientemente boa e depois de um determinado período, 6 meses mais ou menos, perde o contato com essa mãe, o bebê se deprime. E como é que eu sei que o bebezinho está deprimido se ele nem fala para mim que ele está? Ele tem 6 meses, 7 meses. Ora, no primeiro mês que ele fica longe da mãe, ele começa a choramingar. Não aceita que ninguém se aproxime dele. E no segundo mês, ele não ganha mais peso e altura quando é levado ao pediatra. Porque tem uma curva, né? Todos aqui que foram mães já levaram os filhos ao pediatra. E tem aquela curva que mostra que há um desenvolvimento do peso e da estatura. O bebezinho deprimido, ele estabiliza. Para depois, se a mãe não chega, pode inclusive ele perder peso, não estatura. E no terceiro mês, se a mãe continua ausente, ele começa a ter problemas de isolamento, começa a recurvar-se, entra num estado que pode chegar a um estado quase que fetal. E se ele pegar uma infecção, ele pode vir a morrer. Tamanha queda da imunidade. Qual é o remédio para esse bebê? A mãe. E se a mãe não vem? Eu tenho que lidar com a perda. Mas se alguém cuida bem desse bebê no lugar da mãe, não substitui? Se tiver alguém cuidadoso, e muitas vezes é isso que acontece, ocorre que o bebê sente a falta, mas se recupera. E isso depende da sua qualidade espiritual, ou como dizem os médicos, de seus genes, de sua estrutura constitucional. Porque tem pessoas que passam por vários problemas na vida e não se deprimem. E não tem nenhum problema mental interessante, importante, grave. E tem pessoas que por problemas pequeninos desencadeiam reações depressivas, às vezes muito sérias. Então, se a mãe volta, o bebê retoma o seu desenvolvimento normal. Aqui entra uma das partes mais importantes para a gente compreender depressão. O sentimento de perda é um dos elementos que podem, na história do deprimido,
ser considerado um fator que predispõe o indivíduo à depressão. Como é que nós lidamos com as perdas? Nós aqui já perdemos pessoas, objetos, situações, órgãos, casamentos, filhos, pais. Eu acredito que todos nós já experimentamos perdas. Porque aqui na Terra, viver é assim. É passar por essas provas, inclusive tendo que suportar adversidades, principalmente perdas. E o sentimento de perda, o Freud dizia que era um dos elementos mais importantes na origem da depressão, diferentemente do luto. Quando a gente perde uma pessoa querida, nós ficamos quanto tempo mais ou menos tristes? Uns 2, 3 meses, no máximo 4. Passou disso, o indivíduo ele já internaliza aquela perda da pessoa que ele tinha apego, era apegado, e às vezes sente até raiva daquele que morreu. Fala, puxa, mas o meu parente já desencarnou, eu estou com raiva, como é que você foi me deixar numa hora como essa, tão difícil? A pessoa se lamenta e fica com raiva do desencarnado. Olha que interessante que é a alma desse indivíduo que entra no estado depressivo. Não é? Porque ele está demonstrando uma grande insegurança e acha que não vai dar conta de viver sem que alguém cuide dele. Aqui na Terra, nós vivemos dentro de um paraíso apenas quando estamos dentro do útero. Depois que cortam um cordão umbilical, o médico dá um tapinha no bumbum e fala, se vira. Ou seja, respira, vamos ver quanto é que você tem no primeiro minuto ou no quinto. Tem uma notinha que dão para o bebê na maternidade, não é? O Apgar. Então, no primeiro minuto, se o bebê nascer bem, rosadinho, coraçãozinho firme, né? Como se, assim, camisa São Paulo Futebol Clube estampada no peito, né, Vera? Quer dizer, então ele tem um Apgar 10, já no primeiro minuto. Agora tem os bebês, normalmente o bebê nasce com 7, 8, né? Ele já tem uma constituição boa. Agora tem bebezinho que tem muita dificuldade. Ele não consegue muitas vezes respirar direito. Passa a ter uma frequência cardíaca alterada, a estrutura da pele. E às vezes ele tem uma notinha menor. Além de torcer para o Corinthians, passa a ter uma série de problemas, né? Óbvio que esse bebê que nasce com uma constituição ótima, ele tem, vamos dizer assim, uma maior predisposição a enfrentar as adversidades da nossa existência. E tem bebê que tem uma dificuldade muito grande já ao nascimento. Durante o parto, tem bebezinho que sofre muito e já passa a ter uma ansiedade. No momento do parto, se o parto não é feito com tranquilidade, o bebê engendra. Ele, por causa daquele momento, ele fica com tendência a ser ansioso. Principalmente se o canal do parto tiver com alguma dificuldade, que dificulte o nascimento desse bebê, né? Imagine o desespero para alguém que não fala, ter que passar por um túnel tão apertadinho e às vezes com o cordão umbilical circulando o pescoço. Ou por uma série de outros problemas, da placenta, do líquido amniótico e assim por diante. Isso pode engendrar, não depressão, porém ansiedade. Tem uma perda importante, já que nós estamos falando de bebê, que é a primeira grande perda que nós podemos ter aqui na Terra, que é uma das faltas graves para o bebê, que é a falta do oxigênio. Essa é uma das primeiras faltas que nós temos que lidar. Falta oxigênio, e essa falta de oxigênio dá uma sensação muito desconfortável ao bebê. Se nós dosarmos os hormônios na urina e no sangue do estresse desse bebê, vamos ver o sofrimento dele quando falta oxigênio. Depois pode faltar o seio, ou pode faltar a mãe, ou pode ter diversas faltas, podem ir ocorrendo ao longo da vida. E como é que nós vamos nos estruturando com as faltas? De como lidar com perdas?
Se nós formos muito apegados, nós somos materialistas. O materialista é muito apegado às coisas da matéria, não é? Então, o apego aos bens materiais é uma das causas da depressão. O desapego, o aprendizado desse desapego é uma das formas de tratar deprimidos. Ensiná-los a se desprender, a lidar melhor com perda. Muito bem. Quem deprime mais, homem ou mulher? Não vi nenhum homem se manifestar até agora. Só as mulheres? Não. Homem também se deprime, mas realmente a mulher, ela deprime-se 2 vezes mais do que o homem. É o dobro. Por que será que a mulher tem mais depressão que o homem, hein? Primeiro, tem um tipo de depressão que só ocorre na mulher. Depressão pós-parto. Esse tipo de depressão é muito triste, difícil e exige uma intervenção rápida. Senão a mãe pode inclusive chegar a matar o bebê. Né? É uma situação que a mãe... toda mulher quando ganha o bebê, ela entra num estado de blues puerperal. Ela fica assim, aquela tristeza tá regozijando-se no paraíso, né? Mas aquele olhar de tristeza de quem está cansada com o parto e abraçando o filho. Então aquele estado de uma certa melancolia depois que ganha o bebê. Isso é normal, é natural. Tem algumas mulheres que ficam com reações depressivas depois do parto. E algumas têm um quadro chamado psicose puerperal. Essas, se o bebê chora um pouco, são capazes de gritar com o bebezinho, atirá-lo contra o berço, chacoalhar, bater no bebê. E algumas dessas pessoas podem, inclusive, cometer infanticídio. Isso tem que ser feita uma detecção precoce, afastar a mãe do bebê. O bebê é cuidado por alguns outros cuidadores, como avós, tios, padrinhos, irmãos, etc. E essa mãe tem que ser tratada. Por que a mulher deprime mais também? A mulher entra na menopausa. E nesse período, por volta dos 50 anos, aliás, ser mulher e ter 50 anos já é um fator difícil de ter que lidar. O homem ter 40 já é mais complicado, né? Vamos dizer assim, 45. Quer dizer, porque o indivíduo tem dificuldade de lidar com a finitude. A partir dos 45 a gente vai entrando em contato com a possibilidade que a gente também vai embora um dia. Quando a gente chega nessa etapa, começa a morrer o pai. 40, 45, nós estamos com filhos adolescentes e os nossos pais adoecendo, tios, né, morrendo, etc, etc, etc. Então começam a falecer pessoas muito próximas a nós. E nós vamos observando que nós também podemos, a qualquer momento, morrer. Nós precisamos ver se nós temos uma religiosidade intrínseca, se nós vivenciamos de fato a religião. Porque tem pessoas que buscam a religião apenas por chamada religiosidade extrínseca, para usar a religião, para status, conforto, benefícios materiais diversos, fazem conversões para se casar com a outra pessoa, ou então acabam se convertendo em períodos de guerra para não serem mortos e assim por diante. Essa é uma religiosidade extrínseca. Mas a mulher, além do parto, ela tem hormônios que preservam contra a depressão, estrógenos, progesterona. Quando começa a baixar esses hormônios, a mulher fica mais vulnerável, por volta dos 50 anos. Nessa etapa, existe uma possibilidade maior de ter também depressão. E também a mulher, ela tem um modelo de comportamento que ela aprendeu na sua vida, de sentir-se mais impotente diante das situações. Isso está mudando, felizmente, nas últimas 4 décadas. A mulher tem assumido um papel muito importante no equilíbrio dessas doenças culturais, tipo machismo, etc., né, que existiram durante muito tempo. Além disso, a mulher é muito mais estressada, ou tem mais estressores do que o homem. Por quê? Porque ela trabalha, hoje em dia, tanto quanto o homem, não só dentro como fora de casa. E o homem ainda preserva, né, aquele privilégio que ele trabalhou tanto, agora chega e vai para o sofá. Vai deitar, ver o futebol, etc. E a mulher tem que
de certa forma, servi-lo. Esse estresse do trabalho, filhos, casa, organizar e planejar as atividades do lar, isso tudo leva a mulher a ter estressores maiores do que os homens. Além dos estressores normais. Existem pessoas que de alguma forma podem ter mais depressão do que outras. Por exemplo, pessoas casadas ou separadas têm mais depressão. Tem pesquisas. Separadas, divorciadas, ou que pelo menos a gente possa saber que não tem nenhuma relação íntima. Não precisa estar casado, enfim. Mas pessoas que são divorciadas, separadas, ou que não têm nenhum relacionamento interpessoal de intimidade, têm muito mais tendência a deprimir-se, cerca de 8 a 12 vezes mais do que as pessoas casadas, ou não casadas, mas que têm um relacionamento de intimidade com outras pessoas. Ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter cultura, ter uma cor diferente da outra, isso predispõe a ter depressão ou não? Não, absolutamente não. A pessoa não tem nenhum tipo de imunidade se ela tiver uma melhor condição cultural, acadêmica ou financeira. Depressão dá tanto no indivíduo dentro da favela, como nos palácios, geralmente frios, que existem em muitos ambientes de muita riqueza e poder. Ocupa todas as classes socioeconômicas. E as causas? Como é que a gente entra nessa, hein? Como é que a gente fica deprimido? Tem pessoas que nunca sorriram, você olha para elas desde pequenininha, e você nunca viu os dentes, e às vezes tem os dentes até bonitos. Tem, é a depressão endógena. É aquela pessoa que desde pequenininha já é deprimida. Essa traz na sua bagagem kármica a depressão. E vocês sabem quais são as causas espirituais da depressão? Por que essa pessoa tornou-se deprimida? Os médicos aqui acham que nós ficamos deprimidos porque existem fatores genéticos familiares, estudos em gêmeos, em crianças adotadas. Gêmeos idênticos têm uma concordância de depressão de até 90% em algumas pesquisas. E de 33% em outras. Olha que interessante. Então é um material genético, que é o mesmo, que predispõe. Puxa, que interessante. E gêmeos não idênticos, fraternos, o índice de concordância é muito menor, é de 5 a 25%. Então existem fatores genéticos, familiares, que predispõem o indivíduo a ter depressão. Existem também fatores, vamos dizer assim, hoje vocês já ouviram falar em substâncias químicas no cérebro, que quando falta a pessoa se deprime? Hoje fala muito em serotonina, né? Quem já não ouviu falar em serotonina, noradrenalina, dopamina, né? Essas substâncias químicas, nós sabemos que a sensibilidade das fechadurinhas delas lá no cérebro, dos receptores, estão muito diminuídas quando a pessoa toma remédio antidepressivo depois da depressão. Então o problema está nessa química cerebral, que quando nós fazemos diagnóstico de depressão, e a depressão pode ser leve, moderada ou grave. Uma depressão leve, às vezes a erva de São João, um passe magnético, um restaurar a casa íntima, a casa mental, nos ajuda e é suficiente, não precisa nem tomar remédio. Tem amor, tem rede social, tem uma boa família, tem uma higiene mental boa, isso nos preserva tremendamente da depressão. Quando a depressão é moderada, que a pessoa já tem repercussão nas suas atividades profissionais, ela começa a ter problemas no trabalho, começa a ter problemas dentro de casa, nos relacionamentos sociais, não quer sair, não quer ir a nenhuma cerimônia, etc. Isso já começa a necessitar de tratamento medicamentoso. E tem determinadas depressões graves em que a pessoa às vezes precisa até tomar eletroconvulsoterapia, ECT. Esse tipo somente quando a pessoa tenta o suicídio efetivamente. Porque o antidepressivo demora de 4 a 6 semanas para começar a atingir um nível antidepressivo. A depressão, ela necessita muitas vezes de intervenções radicais, não é?
O tratamento da depressão do ponto de vista médico é tomar remédio e fazer psicoterapia. Do ponto de vista espiritual, é tomar remédios, quando a depressão é moderada grave, fazer psicoterapia e lidar com algumas características espirituais. Primeira característica, o deprimido ele é imaturo espiritualmente. Ele tem muita dificuldade de suportar as vicissitudes, as adversidades, os problemas, os estressores da vida. Nós temos que passar por aqui e sabermos que estamos sujeitos a tudo, não é? E se algo acontecer, vamos examinar e aprender com os erros. Porque qualquer que tenha sido o nosso erro, que a gente muitas vezes até se culpa e mergulhamos num complexo de culpa, nós sabemos que o amor acaba resolvendo o problema da nossa culpa. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Ou seja, o erro é fundamental para nos ensinar a fazer corretamente as coisas. Naquele que quer realmente aprender. Naquele que fracassou, mas torna-se experiente com o aprendizado. E não naquele que fracassou e continua se lamentando sem ações para buscar o aprendizado. A culpa é um dos elementos que perpetua a depressão ao longo das vidas sucessivas. Indivíduo que não se liberta de sentimento de culpa, alguém aqui já fez alguma coisa errada? Todos nós. Mas tem gente que fala, doutor, mas tem uma que eu fiz que ninguém fez. Você quem pensa. São todos seres humanos encarnados e morando na carne. Estamos sujeitos aos instintos, às ações dos instintos agressivos, sexuais, né? Somos todos adoecidos espiritualmente nesse grande sanatório que tenta nos renovar e nos reformar, que é o planeta Terra, né? Aqui nenhum de nós é Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? Mahatma Gandhi, não há nenhum de nós aqui perfeito, que já vamos sentir que estamos deixando o planeta pela última vez, né? Ou seja, é tão difícil para o espírito preservar-se da depressão, principalmente quando ele não quer saber de se conhecer. O espírito rebelde, revoltado, que não quer olhar para dentro de si e observar que também tem falhas, que tem dificuldades, que tem uma série de situações defeituosas nesse violino, que tem algumas cordinhas que não estão muito bem afinadas. Mas o violinista está aprendendo a canção, está aprendendo as notas, está aprendendo a musicalidade, está se desenvolvendo. Só que as pessoas às vezes ficam obsessivamente fixadas nos erros. Isso leva à autoobsessão, que é uma culpa kármica que o espírito carrega. É um dos maiores mantenedores da depressão ao longo das existências. Nós precisamos aprender a nos perdoar. Nós precisamos aprender a ser bom conosco. Não absolutamente indulgentes e responsavelmente, mas sabemos que falhamos e que o erro poderá ser muito útil e, aliás, ele é quem nos ensina no caminho da evolução. O erro é um instrumento valioso. Vocês imaginam se nós não tivéssemos alguém que nos fiscalizasse, os assim chamados inimigos? Porque eles ficam de olho. A primeira coisa que a gente faz errado, eles e a gente então toma cuidado e vai se observando. Mas é diferente a gente chegar para o Joãozinho e falar, Joãozinho, você não deve comer o pirulito agora, porque o almoço está na mesa. Como é que você vai ficar chupando pirulito essa hora? Tira a mão do pirulito, põe o pirulito para lá. É diferente do Joãozinho, ele mesmo, chegar na cozinha, olhar o almoço na mesa, olhar para o pirulito e ele falar, eu vou primeiro almoçar, depois eu como o pirulito. Eu tiro a responsabilidade de fora, de alguém que assume a responsabilidade pela vida dele, e ele próprio passa a assumir o timão do seu próprio barco. Ele mesmo toma conta da sua vida e aprende a ser responsável. Então a culpa faz muito mal. E o ressentimento faz bem ou mal? Ficar magoado, hein? Quando alguém nos fere, como é que a gente fica, hein? Quando alguém toca na nossa ferida, fala mal da gente, injuria, calunia.
Como é que é? Nós somos orgulhosos? Ninguém pode falar mal de nós porque nós somos deuses? Ou será que nós podemos perdoar sempre? Quem tem capacidade de perdão autêntico dificilmente se deprime. E aliás, eu vou dizer mais, perdão e humildade estão correlacionados intimamente. Porque pessoas que têm, por exemplo, um câncer, utilizam uma técnica chamada visualização para tratar o câncer, juntamente com medicamentos, quimioterapia, radioterapia, o que for necessário, dependendo do tipo de tumor, etc. Se a pessoa faz uma meditação e visualiza, ela começa a mentalizar o seu tumor e mentaliza as suas células, destruindo o seu próprio tumor, percebendo que aquele tumor não é próprio. Se essa pessoa tiver uma profunda humildade, ela reduz o tamanho do tumor e pode curar o seu câncer. Pesquisas na Índia e no Japão, o professor Ikemi tem 72 casos de cura de câncer pela visualização. Diz que as pessoas precisam ter um senso de humildade muito intenso. E humildade, o humilde não se ofende, não se magoa, não se ressente. Ressentimento também leva a infarto agudo do miocárdio. Pessoa magoada, manchada, com nódoa no peito, coração duro, fria, uma geleira viva, tem uma tendência maior a infartar. A pessoa vai ficando amarga, amargurada, fica pensando sempre no mal que fizeram a ela e não consegue perdoar. O perdão é um dos maiores antidepressivos e preventivos do infarto do miocárdio que existe. Então, para que a gente não precise ficar tomando antidepressivos, nós precisamos aprender a perdoar. Quanto nós precisamos focar nossa atenção para destruir o orgulho e esse outro câncer que é o egoísmo. Quando a gente se libertar desses cânceres, nossa predisposição à depressão diminui muitíssimo. Então, a gente começar a desenvolver o desapego, o perdão, a libertação, a espiritualização do nosso ser, adquirindo uma maturidade espiritual maior, nós podemos curar a nós mesmos. Nós sabemos hoje que a depressão é uma doença biológica, psicológica, tem bases sociais, psicossociais e também espirituais. Prevenir episódios depressivos faz muito bem à nossa saúde espiritual. De que maneira? Estruturando nossos relacionamentos com nossos amigos, tendo e mantendo a nossa família tão em desuso atualmente. As pessoas hoje se desprendem das famílias como se desprendem de objetos assim inanimados, não é? Com uma facilidade, sem levar em consideração a importância dessa estrutura, daquele ambiente, daquele ninho, para que nós possamos passar por aprendizados e amadurecermos. Isso é fundamental, manter a família, ler o Evangelho, ter o Evangelho sempre à noite na cabeceira da cama, todas as noites. Jesus curava só quem pedia. Quem não pedia não tinha como curar. Então nós temos que buscar fazer os nossos pedidos e também orarmos e vigiarmos. Nós temos que nos vigiar. Porque muita depressão vem muitas vezes de problema físico. Problema na tireoide. A pessoa está com hipotireoidismo, tem depressão. Trata o problema da tireoide e acaba a depressão. Pessoa tem câncer, tem uma depressão secundária ao câncer. Tem gente que acha que é o contrário. O indivíduo está deprimido e por causa da depressão aparece o câncer. Nós não sabemos quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Sabemos que depressão e câncer estão intimamente ligados. Nós temos também doenças, por exemplo, cirúrgicas. Uma pessoa que opera, faz uma ponte de safena, tem uma cirurgia cardíaca muito extensa, apresenta uma depressão secundária no pós-operatório. Isso é relativamente comum. Remédios podem provocar depressão. Pessoa que está tomando remédio para pressão alta, para úlcera gástrica, para doenças inflamatórias. Então, desde os beta-bloqueadores, como o propanolol, até os corticoides, os remédios antiácidos, como a cimetidina,
esses medicamentos podem provocar depressão. A pessoa tem que estar atenta. Ficar atenta para saber se é uma depressão do espírito ou se é uma depressão química do corpo provocada por remédio. Por que a depressão começa? É causada por desequilíbrio químico no cérebro? O que fazer quando a pessoa, mesmo tendo conhecimento, não busca ajuda, já pensa em suicídio porque não vê solução, mas ao mesmo tempo disfarça a depressão, né? A família pode ajudar? Como? Existe a possibilidade de se livrar da depressão sem auxílio médico? Vamos por etapas. Começa pela primeira, que eu já me perdi. Por que começa? Por que começa a depressão? E se ela é causada por algum desequilíbrio químico no cérebro? A depressão ocorre quando a pessoa, por uma série de problemas de estresse e de perdas, do ponto de vista médico, e por ter um espírito, conforme eu falei, com essas dificuldades espirituais, ela começa a ter no seu instrumento, no seu cérebro, uma queda de substâncias neurotransmissoras. Então começa a cair a quantidade de serotonina. Essa é a causa, essa é a consequência. Apenas dar remédio vai curar? Vai curar o episódio. Mas a pessoa está curada da depressão? Não. O indivíduo que é alcoólatra, dependente de cocaína, ele para de usar droga, ele está curado? Não. O hipertenso, ele para de tomar o remédio, a pressão dele normalizou, ele acha que pode parar, está curado? Não. Tem tratamento para a depressão. Então toma o remédio. Quem tem um episódio depressivo tem uma chance de 50% de ter um segundo. Quem tem 2 episódios depressivos tem uma chance de 90% de ter um terceiro. E 3 episódios depressivos, que é um transtorno depressivo recorrente, nós orientamos o paciente assim: olha, você não quer ter mais depressão? É terrível, né? Então tome o seu remedinho, faça seu procedimento espiritual, sua psicoterapia, mas não abandone o remédio. O dia que você estiver cansado de tomar remédio e queira parar, saiba que parando você pode ter uma recaída. E aí você volta a tomar o remédio. Então olhem que a coisa é extremamente séria, né? Segunda questão. Posso mudar um pouquinho, aproveitando Pode, essa claro. informação? Então, a depressão, né, mais especificamente o transtorno afetivo bipolar, em criança, tem cura? O que vocês acham? Tem cura? Não tem cura transtorno afetivo bipolar diagnosticado, tem tratamento. A pessoa tem que tomar lítio, porque no transtorno afetivo bipolar, muitas vezes o indivíduo tem dificuldade. É diferente o transtorno afetivo bipolar do TDAH, crianças hiperativas com déficit de atenção, né? Uma só é desatenta, a outra tem alterações maníacas no nível de excitação que perturba o funcionamento global da criança. Tem tratamento, não tem cura. E o que fazer, então, quando a pessoa, mesmo tendo conhecimento, não busca ajuda? Já pensa em suicídio e, ao mesmo tempo, disfarça a depressão. A família pode ajudar? Como? Esse é o problema, a ignorância. Porque quando a pessoa conhece depressão, eu tenho certeza que dessas 600 pessoas que estão ouvindo aqui, vocês têm ao lado de vocês dezenas de pessoas, às vezes, ou pelo menos algumas pessoas, quem não se relaciona tão intensamente, que tiveram depressão, que saibam, ou na mesma família, entre os amigos, e aí orienta o que fazer quando a gente percebe um familiar com depressão, né? Dizer objetivamente a esse familiar o seguinte: olha, eu estou percebendo que você está com alguns sintomas que pode ser de um problema químico no seu cérebro. Isso daí se resolve tomando medicamento e tem tratamento para isso. É bom nós procurarmos um especialista que cuide disso. Agora, para vocês verem como isso é difícil, identificar depressão como doença já é difícil, na maioria das vezes. Outras vezes, falar que vai levar o psiquiatra... Nossa. Né? Psiquiatra, por um lado, fascina, por outro, amedronta. Né? Puxa, que legal, a mente humana, a alma, mas por outro, será que ele vai saber que eu sou meio assim? Né? Todo mundo tem um medo. Então, nós temos que abrir o jogo diretamente, falar com a pessoa: olha, você tem realmente um problema de humor, você está deprimido, tem remédios que você toma, e olha que interessante isso, o difícil é levar, mas quando a pessoa chega, nós hoje temos possibilidade de escolher um medicamento adequado, falando da parte biológica. Se o deprimido for obeso, e ele tiver resistência a tomar remédio,
E a gente sabe que as pessoas hoje cultuam muito o corpo, não é? Hoje é a geração dos bombados, né? As pessoas com o Viagra dos adolescentes, né? Aqueles corpos moldados, etc., para poder apresentar-se materialmente bem belos, né? O culto hoje é narcísico e a sociedade é de consumo, é consumista. Então, quando a gente pega alguém que seja mais gordinho, a gente fala, olha, esse remédio é ótimo, o único problema dele é que ele emagrece. É o meu remédio, doutor, é esse mesmo? Põe esse aí, é esse que eu quero, né? Outras vezes a pessoa tem vamos dizer, uma insônia, ela não dorme e é magra. A gente usa a estratégia oposta. Esse remédio é excelente, só que ele engorda e abre o apetite, que é uma coisa, e faz dormir, hein? É o remédio da pessoa. Nós usamos o efeito colateral do medicamento para tratar alguns outros aspectos não relacionados à depressão. Então, por exemplo, tem pessoa que tem depressão, mas tem medo de sair porque não consegue controlar os esfíncteres e às vezes dá vontade de evacuar em ambientes inesperados. Por exemplo, tem um transtorno de somatização. Tem medo, e esse medo às vezes faz com que o intestino funcione mais. A gente usa um antidepressivo que prende o intestino. Ela passa a ter controle. Depois de muito tempo que ela percebeu que ela controla, pode ficar sem o remédio. Percebem? Então isso é uma estratégia muito útil. Bom, então tem uma pergunta aqui que acho que você já respondeu. Existe a possibilidade de se livrar da depressão sem auxílio médico? Não, né? Existe. Existe? Desde que a depressão seja leve e as pessoas tenham comportamentos de autoconhecimento, de desapego, de não se culparem, de verem também o aspecto espiritual. Pessoas, o mundo de hoje, eu falei, eu estou insistindo, o nosso mundo é materialista. As pessoas hoje estão mais voltadas, parece que as questões materiais do que nunca, não é? Pelo vazio existencial, as pessoas estão voltadas às questões materiais. O contraponto da matéria é o espírito, não importa a religião da pessoa, nossa amiga. Se for espírita, vai ao centro. Se for evangélico, vai assistir o culto. Se for católico, vai na carismática ou na igreja e assim por diante. Não interessa a religião, a instituição religiosa. O que interessa é o indivíduo acreditar e ter uma religiosidade congruente. Ou seja, para ele o mais importante é Deus, é a sua relação com Deus, com essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas. Então, o indivíduo tendo uma ligação direta com Deus e tomando o seu passe, dormindo bem, se alimentando adequadamente e examinando as causas que estão levando o indivíduo a se deprimir, eu estou deprimido porque eu fiquei tão magoado. E olha, gente, como é comum ouvir a pessoa deprimida falando das suas dores, das suas mágoas, das suas manchas, das suas nódoas. É muita raiva que tem um deprimido. Ele tem raiva internalizada, às vezes contra si mesmo. Eles se culpam, se condenam, as ideias são pessimistas, ficam de chicote atrás de si mesmos. Basta a gente ajudá-los a tirar o chicote da mão deles e falar, dê um abraço em si, comece a se cuidar, melhora a autoestima. Quando o indivíduo já tem sintomas dessa ordem, que eu falei, dos sintomas depressivos, que já está atrapalhando o serviço, a relação familiar, muitos até já se separaram, perderam o emprego e estavam deprimidos, né? Então, nós precisamos tratar depressões leves, com orientações, com passes, com a religião, sempre esteve ligada à saúde mental. Aliás, quem curava antes era a religião, não eram os médicos. Por isso que as pessoas ficam doentes, procuram a religião. Imagina hoje falando de espiritismo e depressão. Uma correlação muito nítida, né? Está se aproximando muito, mas com uma visão da ciência a respeito das questões religiosas. Porque a ciência ajuda também a religião à medida que vai eliminando aqueles tabus, aqueles erros por desconhecimento de fatos que vieram recentemente à luz das descobertas da ciência. E vai havendo uma reestruturação. Mas os princípios básicos da fé, da religiosidade, da ligação com o sagrado, com Deus, isso deve permanecer. Então a fé resolve suficientemente os casos de depressão leve. Os antidepressivos podem causar danos ao cérebro? Não, em hipótese alguma.
Primeiro, que antidepressivo não vicia. Segundo, que antidepressivos provocam apenas em pessoas depressivas uma recuperação de... Nós temos, olha, para vocês terem uma ideia, 100 bilhões de neurônios. Cada um desses neurônios se ligam a outros 20 mil neurônios. Entre um neurônio e outro existem ali uns grãozinhos de areia, vamos chamar assim, chamado serotonina, noradrenalina, dopamina. Dopamina é aquela que no doente de Parkinson não tem. Por exemplo, anda aquela dificuldade, né? Tem tremores. Então hoje tem antidepressivos que repõem. Esse é o papel do antidepressivo. O antidepressivo não danifica o cérebro, ele pode dar efeitos colaterais, a pessoa pode ter náusea, pode ter tremor. Os antigos davam muita batedeira, secam muito a boca, como eu falei, altera a libido, diminui o desejo erótico, né? Então, efeitos colaterais, sim. Danos ao cérebro, não. Você falou da depressão no bebê causada pela falta da mãe. Será que a falta do pai pode causar depressão no bebê? No bebê? Esse é um pai preocupado. Olha, sabe por que não? Porque a mãe é que tem o útero. A grande inveja nossa do homem é não ter útero. O Freud foi falar que havia a inveja do pênis, né? Porque a mulher não possuía o pênis. Isso é uma bobagem. Tem muitos homens hoje que maternam seus filhos, né? Por exemplo, nós sabemos quantas vezes hoje a gente está lá cuidando dos filhos para nossa mulher ir trabalhar, fazer uma prova. Às vezes até fazemos comida, limpamos a casa com tranquilidade. Não há nenhum problema nesse sentido. O problema é que nós homens não temos útero nem seio. Esse é o problema, né? Porque se houvesse, talvez nosso bebê poderia ter uma depressão causada pela privação paterna. Agora, depressão do bebê, a causa é a falta da mãe. Porque se a mãe olha para esse bebê e sorri para esse bebê vai aprender a ter confiança nas pessoas, na vida, no mundo, vai ser otimista. Se a mãe é melancólica, triste, olha para o bebê com aquela cara mal-humorada, o bebê também não... Ele imita. O psicólogo fala, se identifica. A identificação é imitação, né? Então essa relação é extremamente importante. A perda do pai é extremamente importante para desencadeamento de um estresse, é um problema vital muito rico até os 11 anos de idade. Mas no bebezinho é a falta da mamãe. A falta do papai depois dessa etapa, principalmente quando o pai começa a se aproximar mais da criança. Hoje em dia, muito mais frequentemente, o pai já está na maternidade lá, né, filmando, chorando junto, vendo o primeiro bebê que sai do que a própria mãe, né? Então, depressão por privação materna só no bebê, e também mais tarde, se perder a mãe, por causa do apego. Nós, seres humanos, não conseguimos bater asinha logo que nascemos, não. Tem pessoas com 50, 60 anos que estão profundamente dependentes da mamãe com 80, 85 lá. Não se casam, não saem de casa. Ai, que delícia, vou viver eternamente no útero. Roupa lavada, passada, maravilhosa, mamãe cuida. E vocês querem coisa melhor do que mamãe cuidando? É melhor do que qualquer outra pessoa fora tentando cuidar. Porque mãe cuida com amor, com desprendimento e com desinteresse. O interesse é no melhor para o filho, né? Por isso é difícil. E tem mães que mimam excessivamente. Isso traz outro tipo de problema, né? Educar é ensinar a criança a frustrar-se, dando amor, dando atenção e cuidando. Mas frustrando a criança, ensinando-a a prolongar as suas gratificações. Ah, eu quero ganhar isso. Bom, tá bom, papai dá. Mas daqui uns 6 meses, no dia das crianças, tá bom? Tá bom. Ah, eu quero ganhar aquele... Tá bom, eu te dou, mas domingo que vem. Hoje não vou dar. Ok? Ok. Então vamos aprendendo a frustrar. Porque a vida é assim aqui na Terra. É o aprendizado do desapego. Muito bom. Qual a relação entre a depressão e a síndrome do pânico? A síndrome do pânico tem cura? A síndrome do pânico é uma doença. Que a pessoa tem vários ataques inesperados. Às vezes no mesmo dia, 5, 6, 10 ataques de pânico. Que ocorrem uma descarga do cérebro, onde a pessoa está normal, está aqui como a gente, às vezes dirigindo o carro,
fazendo qualquer coisa normalmente no trabalho, de repente sente uma certa apreensão, começa a ficar uma coisa esquisita, acelera o coração, começa a tremer, transpirar, formiga o corpo, pode dar uma tontura, um desequilíbrio, um aperto no peito, parece que vai faltar o ar, um sufocamento, ou então o meu estômago está doendo, dá náusea, vou vomitar, ou vai dar diarreia, e esse negócio no peito aqui vai me matar, vou para o hospital. A pessoa sai correndo, vai ao primeiro pronto-socorro, porque ela acha que vai morrer, ou que vai enlouquecer. Fica fora de si, não vê a realidade de forma esquisita, e esses sintomas da noradrenalina. Dá uma descarga no cérebro da noradrenalina. Isso é um ataque de pânico. Quando a pessoa tem vários ataques de pânico, é doença do pânico. O deprimido pode eventualmente ter um ou outro ataque de pânico. E, do ponto de vista espiritual, estudos, observações, melhor dizendo, realizadas em centros espíritas com desobsessão, observam que pessoas que têm pânico têm muita dificuldade de se desvincular das imagens de mortes traumáticas. Sabe o que é morte traumática? Alguém aqui já desencarnou de morte traumática alguma vez? Difícil lembrar, né? Mas, de vez em quando, o perispírito abre a janelinha e dá um impulso, a pessoa tem essa descarga ali. O que nós fazemos? Nós damos medicamento que bloqueia essa descarga. E falamos para a pessoa, eu aposto com você, eu quero ver você ter um ataque de pânico agora. Se tiver, pode me ligar até às 5 da manhã que eu não fico bravo. Ninguém mais tem ataque de pânico com os remédios que tem. Mas cura o pânico? Não, bloqueia a descarga. O Freud chamava antigamente o ataque de pânico de neurose de angústia. São pessoas angustiadas e quando tem um ataque de pânico a pessoa tem medo de sair de casa. Passa a ter uma agorafobia. Só sai de casa com os familiares ou com os amigos, às vezes não trabalha mais, é uma forte fonte de incapacitação, os ataques de pânico que levam a pessoa a ter uma fobia, uma agorafobia, medo de estar num lugar que ela se sinta desamparada e que não consiga sair para buscar ajuda. Então quem tem pânico aqui, está lá atrás, quietinho, lá perto da porta. Se der um ataque, já desce a escada, ninguém fica aqui na frente com pânico, né? Então, na raiz do pânico está o desamparo. O que é o desamparo? A gente se sentir desprotegido, inseguro, com muita sensação psíquica mesmo, uma coisa interna do espírito. E está ligada espiritualmente a mortes traumáticas. Isso são coisas que acontecem na vida de qualquer um. Eu acredito que eu tenha dado para vocês algumas informações úteis para a gente poder compreender o que é a depressão. Muito obrigado, então.